Fala galera, tudo bem? Prof. Copo na área. Hoje eu vou dar algumas dicas muito importantes, tanto para o UERJ quanto para o Enem. São dicas de algumas personalidades históricas que sempre caem nessas provas. Por exemplo, Martin Luther King, né? Normalmente a resposta ela vai passar na questão dos direitos civis. Martin Luther King foi um grande defensor dos direitos civis dos negros, né? Ele que começou a sua história, né, com aquele episódio da Rosa Parks, que é uma mulher negra que sentou num assento no ônibus e pertencia a um branco, e o motorista acabou levando ela para a prisão. Ele era advogado e foi defender ela. E aí, a partir disso, ele sempre foi um defensor dos direitos civis, né, na história dos Estados Unidos. Também queria falar de Mandela, né? Nelson Mandela, né, a maior referência da história da África do Sul. Ele que lutou muito contra o regime do apartheid e, obviamente, nesse caso, as questões que falam de Mandela estão sempre falando sobre segregação racial. Sempre lembrando, né, que Mandela ficou preso durante anos nesse regime bruto, que era o apartheid, na África do Sul, e depois de solto e de tantas lutas, ele acabou se tornando presidente da África do Sul. E também temos um outro destaque, que é Mahatma Gandhi, na Índia, a história da Índia, né, que também trabalha a questão dos direitos civis, mas ele trabalhava a desobediência civil, né, a desobediência com a não violência. É muito interessante a história de Gandhi e da independência da Índia, que acabou depois se dividindo entre a Índia hinduísta e o Paquistão muçulmano, né, mas a história de Gandhi é muito interessante, também foi preso várias vezes, também fez greve de fome, sempre usando a não violência. Então, são três assuntos que caem muito e basta você conhecer essas personalidades. E lembrar que Gandhi e Luther King trabalham em cima de direitos civis. E uma delas em relação à segregação racial. Valeu, beijo, até a próxima.